Pronto. Oi, gente, boa tarde. Iniciando os trabalhos hoje, né? Dia 20/10, aqui nessa conferência maravilhosa. É um orgulho fazer parte da Emancipa, receber vocês para a apresentação desses trabalhos incríveis. Estou muito animada com a apresentação, né? Tive a oportunidade de ler os trabalhos. Meu nome é Maria Alice, eu atuo no Emancipa aqui em Minas Gerais, né? Na unidade do cursinho Darcy Ribeiro. Estou aqui com a blusa do Emancipa, acho que não está. A câmera não está pegando, né? Eu sou uma mulher de 32 anos, me declaro negra, atuo como professora na educação básica e sou mestranda na Unifesp, né? Nós temos alguns avisos antes de iniciar as apresentações, pela quantidade de apresentações que nós vamos ter, né? Para que todo mundo possa fazer uma apresentação de forma justa e a gente conseguir ter um debate no final. As apresentações não devem passar de 10 minutos, né? O Tiago e eu vamos ficar aqui de olho no tempo e avisar vocês com antecedência, caso vocês, né, precisem se agilizar para encerrar a apresentação no tempo correto, né? E o chat vai ficar aberto, então, questionamentos, observações sobre os trabalhos, né? São todos bem-vindos, a gente vai ficar de olho no chat para organizar a conversa no final, né? Eu acho que tem muitos trabalhos aqui que dialogam, que vão dar uma conversa bem interessante aí para a gente no final. Tem mais alguns avisos, mas talvez acho que esses avisos sejam mais interessantes no final, né, Thiago? Porque aí o pessoal já vai ter chegado e a gente dá esses avisos mais gerais. Seguindo a ordem de apresentação, a primeira... Maria, Sim. eu quero falar uma coisa antes. Eu sou Thiago Rosado, eu sou um homem negro de pele clara, estou com a blusa verde, atrás de mim meu quarto, paredes brancas, 2 quadros na parede do lado esquerdo, atrás de mim a cabeceira da minha cama de madeira, ao lado dela a cômoda, e uma espada de São Jorge em cima e uma luminária também em cima, tipo aquela da Pixar, e do lado uma porta que dá para ver um pedaço da janela e a minha cortina. Eu queria, enfim, sou aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, estou aqui mediando a parte mais técnica da sala, então eu vou estar no chat, vou estar coletando as inscrições para organizar a ordem, vou mandar a lista de presença depois para certificado também, e tudo mais que tiver no chat eu faço aí. Aí eu só queria, essa coisa dos 10 minutos é importante para a gente, porque essa sala, inclusive, vai ser utilizada depois por outro GT, aí vamos fazer só um combinado de, quando tiver com 8 minutos, aí eu mando um oi assim no chat e vocês se orientam aí para ir já finalizando. E também eu vou destacar vocês dessa forma como eu estou aqui. Então, quando tiver faltando alguns segundos para acabar, eu vou tirar, vocês vão perceber também. No mais é isso, Maria, obrigado. Obrigada, Thiago. Pedir também que antes da apresentação vocês façam a autodescrição, né, para que as pessoas que estão acompanhando possam ser todas, né, inseridas aí no debate. E, por favor, eu gostaria que vocês, se alguém se manifestasse para iniciar, porque seguindo a sequência, a primeira autora ainda não chegou, né? Então, tem alguém que já gostaria aí de começar ou eu pego a lista de acordo com vocês que estão aqui? Se não tiver problema nenhum, posso começar. Ótimo. Tá? Então, meu nome é Kátia, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, crespo e grisalho, uso óculos, estou com uma blusa vermelha, já que as condições atuais pedem bastante vermelho, e ao fundo a gente vê um sofá cinza com um cobertor cor-de-rosa, onde descansa a minha companheira Maia, uma gatinha tigrada que eu tenho, e no espaldar do sofá tem um trabalho manual de crochê branco feito pela minha avó. Eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tenho uma formação bastante eclética, comecei com engenharia agrícola, sou técnica em mecânica e com o passar do tempo fui alterando a minha situação. Hoje eu trabalho como professora de linguagens na rede pública estadual do Rio Grande do Sul, eu sou formada em letras e recentemente, sentindo um pouco de falta assim,
do estudo, porque eu sou apaixonada por estudos. Eu entrei na academia de novo, fiz ciências sociais, e agora, dia 25 de abril, dia do aniversário da minha avó, inclusive, eu defendi a minha dissertação, que é o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje. Então, gente, esse trabalho, ele começou... Eu vou um pouco ruim aqui com tecnologias, tá? É por isso que eu não fiz uma apresentação assim de slides para vocês, mas eu tenho uma colinha aqui para mim. Esse trabalho que eu apresento hoje, ele começou muito em função da minha atuação enquanto professora, né? Eu trabalho na rede pública, ingressei como professora de ensino médio e fundamental. Hoje eu estou trabalhando apenas com o médio. Nesse circuito todo, aquela coisa óbvia, né? A gente vai vendo que ao longo dos avanços das séries, né, os corpos negros vão desaparecendo das salas de aula. Quando eu fui fazer a graduação, o meu foco foi, porque eu sou militante feminista também, né? O meu foco foi a presença de mulheres nos cursos de ciências duras da universidade. Depois eu posso colar o link dos trabalhos para vocês acessar, eu colo ali no chat. Então, a presença de mulheres nos cursos de ciências duras da universidade aqui de Pelotas, a Universidade Federal. E quando eu concluí a graduação e eu entrei no mestrado, eu resolvi afunilar um pouco mais esse estudo. E aí tentei pesquisar o que acontece no ensino médio que faz com que as mulheres acabem, né, tomando determinadas opções, fazendo determinadas escolhas no ensino superior. E aí fui aprofundando, e acabei fazendo esse recorte, que é o impacto da interseccionalidade de étnico-racial e de gênero, né, e da sociabilidade sobre os corpos das garotas negras no ensino médio. Tá? Então, essa que é assim, um pouco o contorno da minha pesquisa. Pelotas é uma cidade que se construiu em cima da produção do charque, né? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas o charque é uma carne salgada que ela não estraga, né, quando ela fica fora da refrigeração. Então, por conta disso, né, a produção de charque na cidade ela era muito intensa. E Pelotas ganhou um destaque nacional bastante grande. Só que para fazer essa produção do charque, foi utilizada a mão de obra escravizada, né? Então, Pelotas ainda traz muito forte essa visão escravagista, né, dentro das suas relações, né? E isso acaba, ao meu ver, afetando as relações escolares também. Então, como é que aconteceu? Durante o período de pandemia, o governo estadual ele definiu a plataforma Google Classroom como uma plataforma para a gente mediar as atividades, né, pedagógicas junto aos estudantes. E isso começou a complicar a pesquisa, porque o projeto todo tinha sido elaborado não imaginando a pandemia, né? Então, acabou que eu tive que fazer uso das tecnologias WhatsApp e e-mail para poder acessar as estudantes que se colocaram disponíveis para participar da pesquisa. Então, como é que foi feito? Eu distribuí os convites, porque eu sou professora da rede, né? Então, nas duas escolas onde eu trabalho, eu distribuí os convites para todos os estudantes que, pelo nome que aparecia ali, né? E aí eu tive que considerar a questão binária, o nome que nos trazia a ideia de um nome feminino, eu encaminhei os convites. E as estudantes foram, dentro das suas condições, né, foram respondendo. Quem teve
interesse em participar da pesquisa e conseguiu permanecer online, né? Então, foram demonstrando interesse e foram ficando. Claro que eu tive que pedir permissão para os responsáveis quando se tratava de estudantes menores de idade, né? E a liberação das estudantes já maiores foi por conta delas mesmas. Então, eu encaminhei uma série de blocos de pesquisa para essas meninas, tá? E esses blocos eles foram sendo encaminhados à medida que o bloco seguinte era encaminhado à medida que o bloco anterior fosse respondido. Tá? Então, eu perguntei uma série de questões para elas, encaminhei 8 blocos de pesquisa, de questões, como vocês podem ver depois na dissertação na íntegra, mas, em geral, assim, tentando resumir, né, eu perguntei sobre os dados pessoais, o construto familiar e o acesso aos serviços estatais e a tecnologias. Então, procurei coletar variáveis do tipo idade, gênero, local de nascimento, localização da residência dentro do espaço da cidade, ou seja, dados que pudessem me dar essa identificação mais social. Autopercepção e corporeidade da consciência negra. Então, uma descrição física da personalidade, ou seja, como é que as garotas se percebem dentro, né, se percebem em termos de corpos e se reconhecem socialmente. E a percepção sobre os espaços escolares, relações entre colegas, com os professores, com os funcionários da escola, representação, reconhecimento, interação com e no espaço físico escolar. E aí, para fazer isso, a gente teve que buscar muito da memória delas, já que a gente mudou do sistema físico para o sistema digital, tá? Bom, e aí também foi questionado para elas qual a percepção que elas têm dos sistemas de vigilância e de controle via uniformes escolares, tá? Bom, deixa eu ver aqui se eu não pulei alguma coisinha. Os conceitos que eu usei para essa pesquisa, né, que deram um início, assim, foi o conceito de interseccionalidade, a partir da Carla Cotirene, sociabilidade da Ana Oppo e racismo estrutural do Silvio de Almeida, tá? Só que a bibliografia ela foi bem ampla, né? E eu busquei dentro dessa bibliografia priorizar intelectuais feministas, intelectuais negras, pessoas que fossem aqui da nossa região, para que as meninas pudessem se reconhecer, né? Também aqui intelectuais nacionais e tal, mas eu não desprezei nenhum conhecimento intelectual, tá? Mas eu procurei dar mais ênfase à Grada Quilomba, Isildia Nogueira, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luiz Rufino, Paulo Freire. E também a Patrícia Hill Collins, né? Bom, acabei utilizando Michel Foucault e Gregory Chimayu por conta de uma pressão da banca, né? Já que eu ia falar sobre disciplinamento dos corpos. Então, como é que se deu? Não sei como é que eu estou de tempo aqui, mas como é que se deu? Já pode ir finalizando, por favor, Kátia. Finalizando, né? Então, eu montei uma tríade analítica, tá? Que se chama o corpo alerta, a voz não manifesta e a escrita protegida. Esses foram 3 categorias analíticas que eu utilizei para analisar como que se dava essa relação das meninas neste ambiente escolar, tá? Então, o corpo alerta, ele mostrou que essas meninas, elas elas desenvolviam uma certa invisibilidade dentro da sala de aula, que eu chamei de invisibilidade voluntária, que seria uma espécie de proteção, né? Não se mostrar atuar de uma forma discreta dentro da sala de aula, desde o modo de vestir, o local onde sentar, porque, como diz a Lélia Gonzalez, né, toda vez que o corpo negro se expressa, ele acaba, né, sentindo aquela opressão da branquitude. Então, elas demonstraram neste corpo alerta como elas acabavam protegendo, né, tomando uma atitude mais discreta. A voz não manifesta também em função, né, de que Kátia,
eu Sim. vou te pedir para já finalizar, porque seu tempo já passou, Tá. tá? Então, tá. Então, é isso, que essas três variáveis, elas acabaram constatando, então, que as meninas preferem uma atitude mais discreta, embora elas não desprezem, né, uma atitude de mais... agora me faltou o termo, para que se coloque mais diretamente, assim. Então, é isso. Vamos para o debate Sim. depois. Obrigada. Depois a gente vai conversar, vai Ok. ser ótimo. Então, dando sequência aqui, agora a Camila entrou, né? A Camila seria, então, a nossa, pela ordem aqui, seria a próxima proponente das que estão aqui presentes, né? Então, gostaria de te convidar, Camila, a apresentar seu trabalho, fazer sua autodescrição primeiro, tá bom? Você vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação. Quando faltar uns 2 minutinhos para acabar, a gente te avisa, tá? A gente coloca aí no chat para você. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de avisar que a minha internet ela está um pouco ruim, está instável, mas eu vou tentar mesmo assim. Bom, meu nome é Camila, eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa azul, com fones de ouvidos pretos grandes, uso óculos, sou loira, e atrás de mim é só uma parede branca e uma porta. Bom, gente, então o meu artigo que eu escrevi, o título dele é A Importância de Paulo Freire para a Luta Antirracista, Descolonizar para Educar. Foi um artigo assim com uma proposta, na verdade, de discutir já um artigo de uma autora chamada Crisleide Oliveira Custódio. Ela fez um artigo que, primeiro, porque esse tema, essa discussão, por causa da minha meu projeto de tese de doutorado, em que eu proponho discutir um pouco a questão ético-racial no serviço social, mas eu não vou entrar nisso só para dar essa pincelada. E aí eu me deparei com esse artigo dessa autora, da Crisleigh, né, que se chama Racismo à Brasileira e Possíveis Contribuições do Pensamento de Paulo Freire para uma Educação Antirracista. E aí eu pego esse gancho dela para pensar o currículo, né? Porque no caso da minha pesquisa eu estou pensando no currículo na minha área de formação, que é o serviço social, mas aqui busquei trazer essa discussão de uma forma geral, né? Sobre os currículos. E, enfim, então eu vou estar trazendo um pouco do que ela apresenta nesse artigo e acrescentando na discussão, para a gente pensar sobre a descolonização do currículo, né? E aí, nesse sentido, tendo essa perspectiva, para ter uma perspectiva antirracista, então a gente precisa pensar em recontar a história de um povo silenciado, né, do povo negro. E sendo esse passo importante, então, para a gente efetivar uma educação com prática de liberdade. Então, eu vou estar trazendo um pouquinho no meu artigo algumas questões sobre o racismo, como ele é uma marca na formação sócio-histórica brasileira. Vou estar também trazendo um pouquinho sobre a questão de o Brasil ter sido um país colonizado e aí sofre os efeitos dessa colonização até os dias atuais. E aí a gente pensando aqui o campo da educação foi imposta a perspectiva iluminista do homem branco e europeu, como medida universal. Então, isso acabou sendo colocado como um modelo de humanidade, como um modelo de superioridade. E aí, por outro lado, a gente tem uma inferiorização da população negra e indígena, né? E aí, pensando na questão da educação, a educação apresenta, então, uma potencialidade na constituição de sujeitos e também como potência de transformação societária. E aí, se tem essa potencialidade, a gente tem que estar pensando qual modelo de educação que a gente quer para que isso seja alcançado. E aí eu vou estar pensando, então, como o Paulo Freire pode estar colaborando diante da sua epistemologia, da pedagogia do oprimido, para a gente estar repensando, então, os currículos, né? Então, aqui eu vou dizer um pouquinho que não só a obra Pedagogia do Oprimido, mas também colabora com essa análise
Cartas à Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo, né? Nos ajuda a refletir, porque mostra a questão assim, ó, de você poder transformar a mentalidade, né? E que há tanto domesticada pelos opressores. Então, sobre a autora, né, sobre a Crisley Custódio, ela no seu artigo, ela vai falar que o Paulo Freire ele não fez uma menção explícita a questões voltadas à raça ou ao racismo, mas os trabalhos dele são inspirados em pensadores engajados na luta anticolonial, né? Tais como Amílcar Cabral, Franz Fanon, o Albert Memmi. E esses autores, inclusive, são importantíssimos para o movimento negro brasileiro. Então, e aí eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos sobre discriminação, preconceito, alguns conceitos chaves, tais como raça, racismo, segundo o Silvio Almeida, né? E, enfim, vou passar um pouquinho, né, para aproveitar o meu tempo. E aí, o objetivo, então, da Crisley é pensar o currículo, né, é propor um reposicionamento da relação opressor-oprimido através do currículo. E aí a gente pode pensar como uma alternativa, uma possibilidade viável que já existe, mas pensar em concretizá-la de fato, o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, né? Isso parece uma importante ferramenta para que a gente possa colocar essa descolonização do currículo em prática. E aí, o objetivo, então, seria a superação da consciência colonizada, né? E aí, tendo como mola mestra o diálogo, né? O diálogo com os educandos, também na busca de um conteúdo programático que tenha relação com eles, né? Ou seja, colocar essa questão, por exemplo, do racismo, da nossa formação, de uma forma que venha também dos educandos, né? Os educandos, educadores, que seja dialógica. E aí, outra palavra-chave que é importante, outro conceito, né, Carol Paulo Freire, que pode ajudar a repensar isso, é a revolução cultural. Então, para o Paulo Freire, a reconstrução da sociedade, pensando a partir de um radical, ela não pode ser feita de maneira mecânica. Ela precisa ser realizada por via do seu instrumento fundamental, que é a cultura. Então, a revolução cultural é o máximo de esforço de conscientização possível que deve desenvolver o poder revolucionário, com o qual atinja a todos, não importa a tarefa a cumprir. E aí isso significa que é necessário um caráter humanista, né? Tá a serviço da libertação, de uma libertação permanente dos sujeitos, enfim, síntese da sua humanização. Então, gente, aí para fechar, o conteúdo programático da educação, ela é ação política, né? Educadores sabem disso. E aí, pensar uma perspectiva pós-colonialista sobre o currículo, é preciso ter em mente que ela tem que romper com o silenciamento e invisibilidade de determinadas culturas, especialmente aquelas oprimidas, né? Há tanto. Então, e se a gente for pensar agora, né, na prática, na realidade, a única memorização nacional sobre o negro é a escravidão. E aí, considerando que essa memória ela é tratada pela linguagem do branco e seu discurso dominador, a gente vê como ela contribui com a manutenção das diversas opressões da dominação, né? Então, até o Albert Memmi, ele traz uma estratégia de luta para o povo colonizado, que seria a rememorização de suas instituições, sejam religiosas ou políticas, suas tradições, seus costumes e sua música. E aí a gente pode estar pensando, então, em trazer essa rememorização por via do currículo, né? Por via da educação, garantindo, então, seu ensino no currículo escolar. Tá. Bom, e aí eu quero finalizar dizendo que transformar a sociedade
implica compromisso com e reconhecimento do outro. E aí a gente tem a escuta como uma relevante ferramenta para a construção do diálogo, de processos de intersubjetividade. E aí escutar aqui, nesse sentido, significa possibilidade permanente por parte do sujeito que escuta, abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. E aí isso significa que a questão do racismo brasileiro não pode ser uma coisa pautada somente pelo movimento negro. Nós, enquanto pessoas brancas, a gente tem que fazer parte disso, até porque é um problema que foi criado pelo branco, e aí a gente tem que estar pensando estratégias de fazer uma luta antirracista. E aí, pensando no campo da educação, construir um currículo que realmente se posicione contra as opressões, as formas de dominação, parece já um pequeno, grande passo para a gente estar, enfim, colocando em prática esse processo. Era isso, gente. Muito obrigada. Pessoal, eu estou seguindo a lista lá pela ordem de presença aqui, né? Então, seguindo essa lista, a próxima pessoa a apresentar seria a Marinês. Tudo bem, Marinês? Sim, sim, só um minutinho, vou abrir aqui. Ei, gente, boa tarde. Eu não, acho que vocês estão ouvindo um barulho, assim, do ônibus, que eu moro, assim, em frente ao ponto do ônibus, aí fica esse barulho toda vez que ele chega. Mas, enfim, eu me chamo Maria Inês, eu sou pedagoga, faço mestrado na UFMG, sobre a Rede Emancipa, e também atualmente sou coordenadora da Rede Emancipa, aqui em BH. E aqui comigo está o colega que também submeteu ao trabalho aqui, que eu trago ele para se apresentar, né? Mas para trazer uma apresentação completa, eu sou uma mulher parda, cabelos curtos, ondulado ou cacheado, né? Estou usando óculos, uma camisa cinza e atrás uma parede branca. E aí eu vou trazer o João Bergs, que também me ajudou na construção desse trabalho que foi submetido ao elenco, para se apresentar também. Olá, boa tarde. Meu nome é João Bergson, sou professor de Física da Rede Estadual de Minas Gerais, sou educador popular, também estou ao lado da Inês na coordenação da Rede Emancipa, Unidade Oeste, aqui de Belo Horizonte. Sou um homem pardo, de pele branca, cabelos escuros, lisos, curtos, de barba, visto uma blusa branca e ao meu fundo está uma parede branca. Uma janela. E uma janela. É isso. Gente, eu vou colocar aqui, eu fiz um pequeno slide, sendo bem sucinto para apresentar, eu vou colocar aqui para reproduzir. Tá Só bom. um minutinho. Parece que o administrador não permitiu a reprodução. Foi não. Tá. Não? Eu acho que não está permitindo, Thiago. Aí, o que está aparecendo para você aí? Que o host desabilitou a participação Tá. de Peraí, participantes compartilhassem tela. Aham, peraí. Eu vou te fazer co-host rapidão, então, ô Inês, eu acho que você vai conseguir. Tenta aí agora. Tá, só um minutinho. Eu parei seu tempo, tá bom? Só para você saber. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Eu posso... Sim, pode. Eu? Deu só um minutinho, Thiago. Claro, claro. Aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Não, ainda não, né? Não, ainda não. Se você quiser mandar no meu WhatsApp, ô Inês, também pode ficar à vontade. Agora foi. Ah, foi agora. Tá em tela cheia já? Não. Ainda não. Pronto. Agora tá em tela cheia? Agora sim.
E o título do nosso trabalho é esse daqui, né? A gente já fez a apresentação, Pedagogias Libertadoras, aproximações entre pedagogia freiriana e a pedagogia feminista. E nesse trabalho, a gente vai buscar um diálogo, né, como o título já está bem explícito, entre essas duas pedagogias, tendo como base o feminismo, né, as ideias feministas, em diálogo também com as ideias e a proposta também de educação de Paulo Freire, como se dialoga, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. E aí o nosso trabalho, ele busca refletir sobre como essas bases teóricas, né, se correlacionam na construção e no desenvolvimento de uma pedagogia crítica e emancipadora, né? O que essas duas pedagogias têm em comum, né? O que elas têm em comum, quais são as suas diferenças e como elas se dialogam. E aí, para a gente realizar, para a gente construir esse trabalho, é um trabalho bibliográfico, né, onde a gente teve como base teórica trabalhos, né, de feministas, de autoras feministas importantes, como Bell Hooks, né, e também como o principal autor, também como Paulo Freire e outros também, que fazem a discussão de uma pedagogia libertadora, de uma pedagogia emancipadora, de uma pedagogia crítica, né, assim como Freire, Brandão, dentre outros autores que têm uma proposta de educação, né, têm ideias de educação nessa perspectiva libertadora. E aí também, nessa perspectiva, essas aproximações entre essas pedagogias também traz no texto essa possibilidade de compreender as suas possibilidades no combate às desigualdades de gênero. E aí, no trabalho, a gente traz uma característica, né? A gente vem falando um pouco o que é a pedagogia feminista e um pouco da pedagogia freiriana, e a gente explanou lá. E a gente traz uma citação da Sandemberg, que ela vai falar que pedagogia feminista é o conjunto de princípios e práticas que visa conscientizar indivíduos de ordem patriarcal vigente em nossa sociedade, dando-lhes instrumentos para superá-la e, assim, atuarem de modo que construa a equidade entre os sexos. Nota-se que essa pedagogia feminista que traz esse conceito de conscientização nos remete muito, e lembra muito da ideia também de Freire, né? Quando ele fala na questão da educação através da conscientização. Porém, se a gente pegar as ideias, as obras de Freire, eu acho que como já foi colocado aqui, alguns autores, Freire, ele vai falar, a gente também precisa colocar na questão do seu tempo, na maneira como ele pesquisava, ele vai falar de educação como um todo, né? Mas se a gente vê assim, na sua teoria, a gente consegue perceber as questões de raça, as questões de gênero, que também, eu não acredito que não teve tempo para debruçar também sobre essas temáticas, mas isso não quer dizer que como é que eu posso dizer, não impeça de dialogar, de fazer essa releitura de Freire nos tempos atuais, né? Porque eu acho que a pedagogia feminista ela tem um grande desafio que, se na obra do oprimido, o Freire ele vai trazer essa perspectiva da totalidade, né, de um todo, da opressão, na perspectiva feminista ela vai fazer o contrário. Tipo, ela vai trazer esse sentido de opressão, mas no sentido da perspectiva da opressão feminina, entendeu? Num viés, numa visão feminina. Então, entre esses diálogos, nota que Freire está muito presente na pedagogia feminista e dá base para isso, para a construção de uma educação feminista. E na pedagogia freiriana, parte do pressuposto, né, de que a educação ela deve servir para a emancipação, para o diálogo, para a consciência, para fazer com que os sujeitos sejam ativos, para que esses sujeitos tenham voz, para que eles consigam perceber e lutar, né, perceber as questões de dominação e, com isso, se organizar e lutar, tanto os homens como as mulheres. E assim, no âmbito da sua pedagogia, ele vai trazer as duas concepções de educação, que é a educação bancária, né, e a educação problematizadora. E o que hoje a gente luta muito para que essa educação
bancária não esteja aí, né, do jeito que no governo atual que a gente quer, que quer impor ainda mais essa concepção de educação, mas enfim. E aí, do que foi colocado, a gente percebeu que o diálogo entre os dois, eles ajudam a pensar as novas formas de pedagogias que a gente quer construir. Hoje, a gente está em um contexto em que tem pedagogia que serve para libertar e tem pedagogias que servem para dominar, né? Então, seguindo num contexto de luta, a gente tem que pensar o sentido da pedagogia e no que a gente quer construir hoje, né? E também a partir de como é que a gente quer a transformação da sociedade nessa perspectiva de emancipação. Porque quando eu falo emancipação, estou falando de um todo, tanto homens como mulheres, uma questão de gênero, uma questão também de a gente lutar contra o racismo, né? Então, no estudo é possível refletir que essas pedagogias, elas se potencializam na relação entre teoria e prática e podem ser uma grande ferramenta de transformação e também se estiverem articuladas ao campo do saber popular, né, que é a educação popular, e o acadêmico. E aqui eu coloco a importância da academia também nesse processo de elaboração, né, do conhecimento, no processo também de construção de ferramentas, de teorias, de que muitas vezes essa construção, né, do campo acadêmico, às vezes ultrapassar só o acadêmico e ir para o meio popular, né? Então fazer esse diálogo entre a academia e o saber popular deve estar muito presente nesse processo de construção de conhecimento. Então, então, gente, eu me perdi toda. Mas, enfim, eu fiquei nervosa. Sem problema. Segue aí. Mas aí é isso. Eu vou passar para o Bergson, e aí, se eu lembrar de alguma coisa, eu complemento. Você quer complementar alguma coisa? Não, só finalizar mesmo. Primeiro, dada a importância, né, da ideia e da iniciativa de ter essa conferência Freire, no sentido de fazer um debate, uma reflexão, uma elaboração de como as ideias que o Paulo Freire gestou na sua época, a partir de nós, que somos, de algum modo, sucessores deles, no sentido de também defendermos a educação popular, podemos utilizar tais ideias em diferentes campos para fazer também com que, a partir dessas sínteses, a gente tenha desenvolvimento nas elaborações, em especial para a transformação do mundo, porque, em última instância, o que tem de comum muito da pedagogia de Freire também com a pedagogia feminista, cada um em seu espaço, que pode ser combinado, é justamente a necessidade de colocar os saberes, o conhecimento e a produção do conhecimento a serviço da transformação do mundo, tendo como base o respeito aos direitos humanos, a necessidade da libertação, da emancipação de todos os seres humanos. E eu acho que esse trabalho vai muito nesse sentido, a partir do aspecto, de fato, da luta das mulheres, que é uma luta que já existe há muito, muito tempo, mas que cada vez mais ganha espaço, né? Inclusive, os próprios movimentos conservadores que nós observamos hoje em dia, eles são movimentos em resposta a esse ganho de espaço, a esse avanço na consciência geral que o próprio movimento das mulheres traz. E a gente ter a condição de ter pesquisadoras como a Inês, né, que inclusive também esse próprio artigo se baseia muito na pesquisa de mestrado dela, onde esses dois tipos de pedagogias podem ser combinados para se aplicarem na educação, desde as escolas, mas também na própria educação não formal, se torna de fato uma ferramenta importante no desenvolvimento da luta das mulheres como um todo. Então, queria só fazer essa complementação rápida, agradecer novamente pelo espaço, acho que é importante demais esse debate, essa discussão, os trabalhos já foram apresentados, que ainda serão, para que a gente consiga construir sínteses para a realização desse sonho que é de Freire e também que é nosso, que é a transformação de um mundo
não apenas para um mundo melhor, né, mas para o melhor dos mundos. É isso, gente. Eu acho que já está quase no nosso tempo, Não, né? já passou, na verdade, nisso. Ah, então tá. Então vamos deixar para os próximos. Mas A gente, obrigada pelo tempo não, e. a gente vai ter tempo de conversar, porque como Ah, faltou tá. bastante pessoas, né, bastante gente, então vai ter um tempo legal para conversar. Eu queria pedir desculpa ao João, né? Porque havia um coautor no trabalho e eu não chamei, então desculpa aí, João, a falha, né? Queria convidar agora a Franciele para se apresentar. Também tem coautor no seu trabalho, né? Não sei se está com você, se vai participar da apresentação, mas fique à vontade aí para se apresentar e apresentar seu trabalho. Tá bom, olá. Estão me ouvindo? Olá, boa tarde. Eu vou pedir ao Tiago, ou a você, Maria Alice, por favor, porque eu quero também compartilhar um slide. Se vocês puderem me dar autorização, por favor. Pronto, está autorizada. Ótimo, vou compartilhar e eu já vou fazer a minha apresentação. Vocês tá aparecendo para todo mundo? Sim, Tudo? Ah, sim. ótimo, obrigada. Bom, pessoal, eu me chamo Franciele, como eu já fui apresentada, essa pesquisa, esse trabalho, né, que eu estou apresentando para vocês, ela foi elaborada junto com a minha orientadora, a professora Elis. Esqueci da audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de cabelo curto, de blusa verde, eu me autodeclaro como amarela. No meu lado direito tem um balcão de mármore que normalmente divide os cômodos da casa. E é isso. A minha pesquisa, ela tem como título, nesse trabalho que eu vou apresentar, e quando a vivência vira pesquisa, reflexões sobre representatividade de mulheres negras na política com jovens do ensino médio. Bom, eu estou falando mais precisamente da Bahia, na cidade de Itabuna, onde eu sou professora de Sociologia, então a minha formação, eu sou licenciada em Ciências Sociais, na UESC, em Ilhéus, na Bahia, e atualmente eu estou fazendo mestrado em Educação, e o objetivo aqui é trazer um relato de experiência a partir de um projeto de iniciação científica que eu desenvolvi a partir das aulas de Sociologia, que eu dou aula, onde a gente discutiu a representatividade de mulheres negras na política brasileira com jovens de uma escola pública da rede estadual da Bahia. Bom, um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou uma professora de Sociologia que trabalha com iniciação científica no ensino médio. Também sou uma professora pesquisadora que utiliza o método de pesquisa participante, né, cunhado nas pesquisas do Paulo Freire. E o que eu quero relatar para vocês é um pouco de como se desenvolveu o projeto que os estudantes intitularam de Política se Discute. Então, mais ou menos ele surgiu assim, é uma cidade onde eu dou aula, é uma cidade no interior da Bahia, na região do Médio Sudoeste, mais precisamente, e durante as eleições de 2020, né, ocorreram as eleições municipais, a gente estava tendo aula remota por conta da pandemia, e eu percebia, durante as aulas de Sociologia, todo um envolvimento, todo um interesse desses estudantes com relação à temática da política, principalmente a política local, no sentido de eleições. E aí, o candidato a prefeito que foi eleito pela maioria dos votos válidos no município, ele não pôde assumir e ele foi impugnado. Então, essas eleições municipais, ela se estendeu durante o ano de 2020 e 2021. Então, foi quando as aulas presenciais e híbridas voltaram, e aí foi quando eu percebi um contexto muito acalorado ainda durante as minhas aulas. E a gente estava discutindo, mais precisamente no terceiro ano, a gente estava discutindo a questão a representatividade de mulheres negras na política, né, como que se dá essa ausência e tudo mais. E eu cheguei a trazer alguns dados que mostravam essa subrepresentação, né, e que a gente conseguiu ter uma pequena mudança a partir das eleições municipais de 2020. E aí, durante as aulas, uma estudante, ela me questiona, né? Ela diz assim, professora, a minha mãe, ela é uma mulher negra e ela se candidatou a prefeita aqui na cidade. Será que existem outras mulheres negras que se candidataram? E aí eu provoquei ela e disse assim, ó, isso é uma pergunta de pesquisa, você quer ver com alguns colegas, a gente montar um projeto, vocês escreverem alguma coisa, a gente submeter?
E aí, a partir disso, ela conseguiu, né, um grupo de 6 estudantes que elaboraram um projeto de pesquisa e que teve como questionamento principal, né, tentando entender como que tá, né, a representação política na cidade a partir das eleições de 2020, se houve candidatas negras, se foram eleitas e tudo mais. Então, eles intitularam o projeto, né, como eu já situei, de Política se Discute, e a gente submeteu esse projeto em 2 feiras de ciências, na qual eles foram finalistas, e um deles a gente conseguiu o 2º lugar, aqui na Bahia. E aí a ideia que eu quero trazer à discussão é como que... antes disso, desculpa, os textos, né, que a gente trabalhou a partir desse levantamento. Então, as estudantes, elas fizeram um levantamento no site do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, a partir de 2 variáveis, que foram a variável sexo e a variável cor, raça, dos candidatos das eleições municipais. E aí rolou todo um burburinho, né, da pesquisa a respeito da discussão do colorismo. Então, aí foi necessário a gente trazer novos textos, novas discussões para esse trabalho. Então, a gente discutiu um pouco sobre como que se constrói um diário de bordo, a gente discutiu o livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, da Aniele Franco e da Ana Carolina Lourenço. A gente discutiu o livro Colorismo, da Alessandra Devuski, e o artigo da Djamila Ribeiro, Feminismo Negro para o Novo Marco Civilizatório. Bom, e aí o ponto que eu quero chamar a atenção, né, que eu acho que é um pouco da discussão que eu quero trazer, é como que a pesquisa participante, que foi o fio condutor, né, que essa pesquisa ela se caracteriza como uma pesquisa participante, como que ela nos auxiliou e como que, trazendo um pouco dessa minha experiência, a partir desse projeto de iniciação científica, a partir do livro do Paulo Freire, né, da Pedagogia do Oprimido e outras literaturas do Paulo Freire, como que a pesquisa participante ela se vê presente nessa pesquisa. Então, e aí eu coloco, né, que ela combina, a pesquisa participante, ela combina três fases, 3 etapas, como queiram chamar, que é a questão da investigação social, do trabalho educacional e da ação. Então, a partir do momento, né, que você tem um problema que é originado na comunidade, que foi a partir do questionamento dessa minha estudante, né, que ela me questiona como que está a representatividade na cidade, e como que tudo que é levantado em cima dessa pesquisa tem um retorno imediato para a comunidade. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer um levantamento dos dados, né, a partir do site do TRE, e essa discussão do colorismo, ela vem à tona, como que esses dados, ele tem um retorno imediato. Então, você tem uma investigação social, porque você precisa entender o contexto social, político, histórico, econômico, do grupo que você está inserido. Você tem a participação, né, da população durante todo o processo. Então, os estudantes, eles foram os autores de toda a pesquisa, isso é que é o mais interessante, e no final você busca uma ação, né? Então, que nesse momento foi uma conscientização, foi uma discussão na escola a respeito da discussão sobre representatividade de mulheres negras na política. E é interessante que esse assunto ele se torna bem atual, porque agora ficou mais evidente, e está evidente a partir das eleições agora para deputado, para senadora, e que a gente está acompanhando agora nas eleições presidenciais. E aí, uma outra característica interessante também, a respeito da pesquisa participante, também pautada no Paulo Freire, é que, a partir da pesquisa participante, a gente parte do cotidiano, do local que a gente está inserido, a gente escuta a voz, a gente vive junto, a gente se coloca no lugar, em vez de apenas visitar. A gente ouve, em vez de tomar nota e apenas fazer registros. A gente vê e observa, em vez de filmar. A gente sente e toca, em vez de estudar. Então, como que a partir das leituras do Paulo Freire, né, a partir desse fio condutor, né, que eu chamo do fio condutor da pesquisa participante, como que foi interessante para a gente poder desenvolver essa pesquisa e até mesmo mudar um pouco o meu olhar de professora em sala de aula, né, esse meu olhar para ficar atenta o tempo todo, né, para viver junto, para escutar a voz, para sentir e tocar. E aí, já caminhando para o final, que eu quero também, a gente abrir um pouco para o debate, a discussão que a gente teve a partir da representatividade de mulheres negras não pauta numa simples
conclusão qualquer, mas a gente, enquanto educador, refletir como que se faz essa atuação política no nosso dia a dia em sala de aula como um instrumento de transformação social. Então, a luta, né, a ideia de trazer esse relato de experiência está na defesa de uma escola, né, antirracista, que chegue para toda a comunidade com uma parceria constante dos movimentos sociais e principalmente na defesa das pautas populares e anticapitalistas. Então, essas foram algumas referências que eu utilizei a partir da discussão da pesquisa participante que eu coloquei aqui para vocês. E é isso. Muito obrigada. Pessoal, pelos nomes aqui presentes, acho que não tem mais ninguém para apresentar. Tem mais alguém aqui que está com um login diferente? Ou a gente já pode ir para o debate? Acho que é isso mesmo. Bom, então vamos abrir, né, para o debate. Se não houver problema, eu gostaria de começar. Foi um prazer ouvi-las, né, ouvi-lo e também ler os trabalhos, né, as propostas de trabalho. Pensando na forma como os trabalhos dialogam, eu pensei aqui uma pergunta que seria encaminhada para 3 de vocês. Acho que a gente pode fazer em blocos, né? E aí é uma pergunta mais direcionada no primeiro momento para Franciele, para a Kátia, para a Marinês, mas eu gostaria que se a Camila se sentisse contemplada, comentasse também, que é o seguinte, né? A Franciele e a Kátia aplicaram essas pesquisas na escola em que elas trabalham, que são escolas, pelo que eu entendi, da rede pública, né, de educação, com estudantes do ensino médio. E vocês falaram sobre a participação dos estudantes, como que essa pesquisa foi recebida ali pelos estudantes e o que vocês produziram a partir disso, mas eu gostaria de saber sobre a questão dos impactos na escola, né? Porque são pesquisas que tensionam o espaço escolar, né? A Kátia, por exemplo, colocou aqui no formulário, ela perguntava da relação, por exemplo, dos estudantes com os funcionários, com os professores, então eu gostaria de saber, né, como que foi o impacto dessa pesquisa na escola para vocês como professoras atuantes, né? A Marinês colocou que é professora do cursinho da Rede Emancipa. Eu gostaria de saber como que você tem construído isso dentro da rede, né? A partir do que você propôs no seu artigo. E eu acho que isso dialoga com o que a Camila falou sobre tensionar os currículos, né? Então, se a Camila puder comentar um pouco sobre isso, acho que seria bem enriquecedor. Então, essa é a meu primeiro questionamento, minha primeira curiosidade aí sobre o trabalho de vocês, gente. Posso começar? Só um Então, minuto, assim, Kátia, desculpa te interromper. A gente vai colocar um tempo para a resposta, Thiago? Como estão poucas pessoas, acho que pode. Não, eu também acho que não. Acho que é só ter o bom senso mesmo né, de falar e também depois ouvir. E aí Ouvir, vai né? seguindo, então, assim, ó, ainda não tivemos esse retorno, porque o ensino à distância ele ainda está muito presente, né? Está tendo o ensino híbrido aqui, né? Um tanto presencial, um tanto não. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que a gente vai perceber mais a longo prazo, até porque muitas das garotas, elas já eram, como era só o ensino médio, né? Já eram meninas que estavam se formando, né? Então, para as que ficaram, ficou a reflexão também, né? Algumas até assim não perceberam ou não sentiram esse impacto dos sistemas de controle, muito pelo contrário, acham que ele é muito favorável, né? Que ajuda a manter a segurança escolar e tal, mas eu acho que são coisas assim que não são respondidas a curto prazo. Eu acho que exige uma continuidade dessa questão. Eu posso responder? Enquanto eu estava anotando aqui algumas coisas, os impactos que eu pude observar até o momento, cai por terra vários discursos ideológicos, né, que a juventude não quer nada, a juventude não se interessa por política. Então, eu acho isso, a partir dessa prática, dessa experiência na escola, me veio isso à tona.
e me vem muito uma resistência, né, de tipo, do porquê que a escola se nega a tratar desses assuntos. Então, por exemplo, de eu ter sido chamada na direção para ter cuidado com o partidarismo, né, já que, como eu coloquei, as eleições lá na cidade se estendeu por todo o ano de 2021, então ter cuidado até com as cores que a gente levava, né, da camisa, porque lá também é uma cidade pequenininha, né, uma cidade de 5 mil habitantes, então essa questão ficou muito à tona. E eu acho que uma dificuldade também que eu encontrei mais particular se diz um pouco a partir da minha prática como professora de sociologia, que está vivenciando a reforma do ensino médio, em que a gente tem toda uma redução da carga horária da disciplina de sociologia, e como que é difícil trabalhar com essas disciplinas, como iniciação científica, onde que a gente vai procurar trabalhar. Então, a gente tem uma disputa, enquanto a sociologia só tem um tempo de aula, a gente tem 2 tempos de projeto de vida, dois tempos de empreendedorismo, de educação financeira. Então, é um outro impacto assim que eu achei a partir da minha prática, que eu encontrei e que eu venho encontrando. Então, é difícil fazer esse trabalho na escola, então a gente procura sempre trabalhar no horário oposto, com vários percalços, mas eu acho que vai muito de encontro para o começo da minha fala. Então, esse discurso de que os jovens não querem nada, cai por terra, e que os jovens se interessam, sim, por política. Isso é muito interessante. Você pode só repetir a sua pergunta, Maria Alice, por favor? Que você fez? Eu esqueci ouvindo as respostas. A gente concentra na resposta da pessoa, né? É mais no sentido, assim, que eu achei muito interessante a sua proposta de análise, né? De pensar essa educação que seja realmente emancipadora, no sentido, né, feminista e no sentido da educação freiriana. E aí, como você falou que atua no cursinho Na da Rede Emancipa, eu queria Emancipa. saber se você tem desenvolvido ou aulas ou pensado coisas dentro da Emancipa nessa perspectiva. Não sei se você é professora da educação básica também, ou gostaria de falar de alguma Sim, experiência, eu né? atuei, mas no momento eu saí, mas também já atuei. Então, eu vou pegar só um ganchinho da uma coisa que a Franciele falou, que se repetem, que, tipo, os alunos não querem, os jovens não querem falar de políticas, os jovens não querem falar desses assuntos que para muitos é polêmicos, né? Mas é pelo contrário, eles querem falar. A grande diferença, eles querem ter espaço, né? Eles querem ter espaço para falar, eles querem ser ouvidos, entendeu? Então, muitas das vezes, a escola não tem esse espaço de acolhimento. Então, por exemplo, o trabalho que a Franciele fez com os meninos é magnífico. Imagina se todas as escolas, né, pensassem assim, de trazer essa proposta de educação, uma educação problematizadora, é você pensar a sua realidade, né, onde você atua, onde você vive. E dentro do cursinho da Rede Emancipa, a gente tem um grande espaço, e esse espaço se dá principalmente além das aulas que a gente aborda esses assuntos, né, que é bem interdisciplinar, mas a gente tem um espaço que é muito, como é que eu posso dizer, que germina toda essa discussão, que é o círculo de conhecimento, que é uma proposta também de Paulo Freire, que, inclusive, na nossa primeira aula aqui na Oeste, a gente falou de onde é que vem o círculo, a intenção do círculo, a intenção da proposta do Emancipa. Para muitos, nenhum deles sabia quem era Paulo Freire, entendeu? E uma das coisas que a gente colocou nesse processo de ouvir é saber o seguinte, ó, o que vocês querem discutir? Sabe? Nesse processo, assim, olha, e a gente teve respostas assim que a gente não imaginava. Assim, olha, a gente quer discutir no círculo, a gente quer falar sobre política. Eu quero compreender mais política. Dentro do círculo, eu quero compreender, eu quero falar mais sobre o movimento feminista, sobre o movimento LGBTQIA+. Então, eu quero compreender mais. Então, nesses espaços, a gente faz um processo de informação com eles. E a proposta, né, dos temas, dessa conexão entre a pedagogia feminista e a pedagogia freiriana, que está também interconectado dentro da Rede Emancipa,
tudo isso é pensado junto com os alunos, não é uma coisa que a Inês, que é acadêmica, que está pensando, está estudando, vai lá, olha aqui, a educação feminista é isso, isso, isso. Não, a gente faz todo um movimento contrário. O que é o feminismo? Como você vivencia? Muitas vezes as pessoas, as jovens já são feministas, mas não sabem disso, sabe? Já tem práticas feministas, mas não tem, às vezes não sabem identificar essas práticas feministas. Então, dentro da rede Emancipa, a gente faz muito isso a partir dos círculos de conhecimento, que é um processo maravilhoso de se apaixonar. Eu passaria horas e horas aqui falando. Tem uma... Eu não sei se acabou, mas tem a Maria Lúcia, ela mandou uma questão aqui no chat, Maria. Falta a Camila, se a Mara, Camila então quiser ok. comentar, né? Certo, desculpa. Não, eu queria dar parabéns para as colegas pelo trabalho, né? E dizer assim que como é interessante como a gente consegue estar pensando os problemas da sociedade, enfim, as questões, os tipos de opressão, não precisa ser necessariamente uma coisa colocada pelo professor, mas como o trabalho da Franciele é uma coisa que incomoda, tá presente entre os próprios alunos, que parte deles. Só que a gente tem que possibilitar essa brecha, né? Eu esqueci de falar, gente, eu não sou propriamente da área da educação, eu sou assistente social, mas dentro da minha pesquisa de tese de doutorado, eu estou pensando a questão do currículo no serviço social, até por isso o meu artigo. Então, a minha relação, enfim, com o tema da educação ela é um pouco diferente. Mas, enfim, dá parabéns para as colegas. E pensando também essa questão da relação do professor, aluno, do educador, educando, enfim, só colocar, então, que a questão do currículo, ela também se apresenta como uma saída coletiva, uma saída construída socialmente. Porque a gente pode, e isso é muito importante, a gente está pensando a relação do professor, né, ali na sala de aula, mas também são medidas individuais, particularizadas, né? Então, e que não por isso são menos importantes, mas está pensando realmente estruturalmente como que a gente pode estar mudando isso. Só esse meu comentário, gente. A Mara Lúcia, Mara, eu vou ler então a sua mensagem, tá bom? Se você quiser. Pode, Maria Alice? Pode ler? Pode? Mara Lúcia, se você quiser falar, você acha que seria até incrível ouvir você, mas é isso, caso contrário, eu falo aqui. É que está muito barulho, por isso que eu coloquei a questão no chat. Tem uma reforma aqui no andar de cima. Se você puder ler, acho que é melhor. Obrigada. A gente nem está escutando esse barulho, só para você saber. Talvez seja mais te incomodando do que a gente, né? A pergunta é o seguinte: gostaria que as colegas falassem um pouco sobre a utilização da obra de Freire como referencial metodológico de pesquisa, já que na maior parte dos trabalhos de Freire é utilizar... Desculpa, vou ler de novo, em respeito a Mara, que eu me embananei aqui. Gostaria que as colegas falassem um pouco sobre a utilização da obra de Freire como referencial metodológico de pesquisa, já que na maior parte dos trabalhos, Freire é utilizado como suporte teórico. E eu que... depois eu faço um comentário. Ou seja, a diferença, pelo que eu entendi aqui, né, Mara, a diferença do uso do Freire como referencial metodológico, né, e em contrapartida desse suporte teórico dele, né? Ou seja, isso que eu acho que até um pouco que a Inês falou do círculo de conversa, por exemplo, que é uma coisa metodológica, né, de Freire, assim. Mas eu deixo aberto para quem sabe aí, eu não sei nada, não. Me chama muita atenção, em especial no trabalho da Franciele. Eu acho que seria bacana, né, ela comentar, embora permeou aí, né, o trabalho das colegas também. Obrigada. É que faltou uma vírgula, por isso que você leu daquele jeito. A culpa foi minha, não foi sua. Deixa eu ligar aqui meu microfone, Mara. Como eu coloquei, né, eu utilizei, depois que a pesquisa estava estruturada, né, que, como eu coloquei, vem muito dessa ideia da estudante que se colocou, e aí depois a gente foi pensar em como que a gente trabalharia, né, e tudo mais, e aí a partir, quando você pega muito as características da pesquisa participante, né, e aí eu comecei a perceber que, a partir de alguns textos que eu encontrei, então, principalmente alguns textos trazidos do Carlos Rodrigues Brandão sobre o Paulo Freire, né? Então, um livro dele um livro bem pequenininho da coleção Primeiros Passos, que fala o que é o método Paulo Freire,
né? E também alguns livros dele, né? Como O Pedagogia do Oprimido e um outro que eu estou olhando aqui é Criando um Método de Pesquisa Alternativa, aprendendo a fazê-la melhor através da ação. É um outro capítulo de livro que eu encontrei do Freire. Então, e aí, a partir dessas leituras, né, não necessariamente, porque assim, a pesquisa participante, no meu entendimento, ela tem uma brecha, ela não é um manual, não é uma leitura de manual que você lê, que você encaixa a sua pesquisa ali dentro, mas a essência, né, de quando você pega as etapas, de quando você tem o grupo, a comunidade como participante o tempo todo daquele grupo, daquela pesquisa, daquele entendimento, de tudo que é levantado ali enquanto pesquisa, tem um retorno imediato para a comunidade, em busca de uma ação que é proposta pela comunidade. Então, eu acho que o Paulo Freire me ajudou nesse sentido, a partir dessas leituras, né? Não é que eu encontrei um manual, né, do Paulo Freire nesse sentido, mas ele me auxiliou. Ele me auxiliou. Eu não peguei um trabalho com os estudantes e encaixei no método de Paulo Freire. Foi a partir das leituras que eu fui entendendo, que é a partir desse entendimento, que é algo que surgiu da galera, que surgiu dos meninos, das meninas, e algo que foi proposto por eles, por elas, o tempo todo. Acho que Freire me ajudou nesse sentido. Não sei se eu te respondi, mas... Não, sim, perfeitamente. Eu queria ousar, então, responder a Mara, embora ela não tenha me perguntado, e eu não seja um autor aqui. Mas ano passado, a gente fez lá no projeto onde eu trabalho, que é o Pensar Educação, Pensar o Brasil, da qual a Inês também fez parte lá durante um ano, super legal. A gente fez um filme, e no ano passado também, nessa conferência aqui que teve do Freire, né, os 100 anos de Paulo Freire, eu dei uma oficina que foi como fazer um filme freiriano, né? Que então a gente estava fazendo um documentário sobre a gente fez um documentário de 15 minutos a partir de cinema de arquivo, né? Ou seja, a gente lançou mão de cinema de arquivo, né? De imagens de arquivo para poder então, pensar essas reverberações de Freire ao longo desses últimos anos, muito pelo olhar nosso, da equipe, que a gente entrou em contato com o Freire. Então, a gente teve um momento que a gente entrou em contato com o referencial teórico, Mara, que foi ler Freire, ver entrevistas, que foi conversar com pesquisadores, né, pesquisadoras que estão trabalhando Freire já há algum tempo, alguns super conhecidos, e depois teve um momento assim da gente buscar essas imagens, assim, né? Pensar essas imagens, assim. E a gente tinha uma coisa assim que era pensar assim como que seria essa coisa freiriana de se fazer um filme, né? Acho que teve momentos que a gente alcançou, outros não, mas eu acho que a gente se utilizou assim um pouco desse como posso dizer assim, acho que tem assim, essa coisa, a gente pensou as imagens no lugar dos movimentos, não que tivessem imagens de movimentos populares, mas da lógica do movimento popular. E outra coisa que eu acho também sensacional do Freire, que é super pertinente para esse GT especificamente, é que Freire, o Freire, ele não, como a Inês, eu acho que disse, ele não deu conta na sua obra, assim, né? Ele não deu conta de falar sobre racismo, necessariamente, né? Ou de falar sobre questões indígenas, vamos dizer assim, mais aprofundadamente, ou de questões LGBTQIA+, ou seja, ele não aprofundou. Isso é uma coisa do nosso tempo, assim, né? Acho que é uma coisa interseccional que vem aparecer depois, assim. Mas Paulo Freire, ele fez uma obra que é uma obra aberta, entendeu? E eu tenho falado isso nos GTs também. Se ele não deu conta de falar sobre isso especificamente, ele fez uma obra que é aberta, né? Entendendo, inclusive, sobre o inacabamento. Ele falava muito sobre o inacabamento, né? Então, você vai ter autores, inclusive da educação, que você vai olhar para esse autor e vai ler nos cursos de licenciatura e você não consegue mexer uma vírgula do que foi dito ali, né? Você pega esses grandes cânones aí europeus e você tá lá, tá dito, né? Você pega Piaget, por exemplo, ele tá lá, 0 a 2, 2 a 4 anos, 4 a 6, e tem pouca margem. Já acho que o Paulo Freire tem uma abertura para isso. E acho que isso, então, na forma de fazer o filme, a gente fez um filme em que as imagens elas têm uma abertura também para ser lido, para o filme ser lido, assim, de diversas formas. Acho que é uma maneira assim, de ser feito. A gente também
claro, entre a gente na equipe, no cinema é muito comum ter a figura do diretor como a hierarquia máxima, assim, sobre as outras pessoas. Então, a gente tentou também ser uma coisa, assim, de pensar as reuniões a partir dos ciclos de conversa, dos temas geradores que apareciam ali na conversa, para a gente, então, pensar nessas imagens e pensar menos nessa educação bancária, né? Que eu acho que isso também era uma coisa, assim, a gente não... Eu sou um dos diretores do filme, mas eu não chegava e falava, olha, vai ser assim, você faz isso, 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 né? A gente fazia juntos. Então, acho que se tem um autor, acho que metodologicamente é bastante utilizado, e já bem consistente, eu acho que é Freire, né? Ele tem ótimos exemplos. A própria Rede Emancipa, acho que é um belo de um exemplo disso, né? Mas obrigado por essa pergunta e fiquei feliz de poder aqui também estar falando. Posso só fazer um comentário? Claro, claro. Eu sou pesquisadora da área da educação, né? A minha formação é em História, depois em Pedagogia, enfim. E no meu trabalho de pesquisa de mestrado, eu investiguei 2 escolas, e uma escola tinha um projeto, não vou entrar em detalhes aqui, uma escola tinha um projeto extremamente inclusivo, de modo geral, né? Um projeto político-pedagógico inclusivo, e a outra nem tanto. Meu objeto de pesquisa era professor iniciante. Esses professores iniciantes se sentiam inseridos na escola porque o projeto era inclusivo, embora não tivesse nenhum trabalho que fosse relacionado a professor iniciante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você tem, como a obra de Freire, né, uma proposta de uma sociedade, da construção de uma sociedade que respeita a todas, todos, e que inclui a todos na sua perspectiva de convivência social, você consegue caminhar com esse pensamento para qualquer problema, qualquer situação, problema que você venha a colocar. E penso eu, né? E eu fiz essa pergunta porque no doutorado eu pretendo trabalhar com a pesquisação. Eu tenho escutado bastante várias pessoas trazendo o Freire para esse processo de pensar metodologicamente, né? Então, eu grudo nas pessoas que eu escuto, que é para me ajudar, para me fortalecer, porque não é uma tarefa fácil, né? Não é simples. Então, por isso que eu ia. Obrigada, gente. Que apresentações maravilhosas. Obrigada, não vou falar mais. Pode falar, fica à vontade. Você já ouviu falar da cartografia também como metodologia, Mara? Talvez você que está falando aí da pesquisação, a cartografia seja uma ideia interessante, assim, de mapear o processo, a pesquisa, enfim. Mas depois a gente pode trocar figurinha sobre isso. Eu queria abrir mais uma rodada aqui de instigação, acho que nem questionamento, não, mas durante a fala da Maria Inês, ela foi me trazendo vários insights, assim, que eu achei bem interessantes para pensar aqui o que foi proposto, e que dialoga bastante. Você foi me dando caminhos para elaborar umas perguntas que eu acho que contemplava todo mundo. Quando você falou do papel da universidade dentro dessa proposta, né, de educação emancipadora. Eu me graduei em 2013, e aqui nós temos pessoas, né, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, então acho que a gente pode fazer até um panorama. Eu não sei se pela forma na política nacional atual e tal, mas eu estou sentindo a universidade mais próxima da educação básica. Eu tenho sentido a universidade mais territorializada, a universidade tentando se inserir mais na educação. E eu queria saber da experiência de vocês, né, pensando numa educação freiriana, numa proposta até como a Camila colocou, de uma mudança estrutural de currículo, né, porque a gente sabe que é importante tensionar individualmente dentro dos nossos locais de trabalho, mas que isso por si só não vai ter um impacto grande, né, que a gente precisa ser um coletivo, que a gente precisa tensionar de forma organizada. E eu queria saber como que vocês têm percebido isso na atuação de vocês, da universidade, dentro da comunidade, dentro da escola, se vocês têm percebido essa atuação, se isso é uma coisa que eu tenho sentido aqui no lugar onde eu atuo, ou se é mais geral, como vocês têm percebido isso, e como que esse diálogo é ou não importante para a área de atuação de vocês e para a forma como vocês atuam nos seus espaços. Olha, eu acho que você traz um ponto muito importante que parte muito da questão da vivência de cada um, né? Então, por exemplo, a gente que
tá dentro da universidade, de certa forma, faz uma ponte, né? Faz esse diálogo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma professora e eu estou na universidade, se eu estou fazendo mestrado, se eu estou fazendo doutorado, então essa ponte facilita, então, de certa forma, a academia vai estar mais presente ali, né? Mas eu acho que isso o que eu quero dizer que eu não quero dizer que isso é em todos os lugares, entendeu? Porque eu já trabalhei, eu trabalhei tanto aqui como também em Sobral, e lá onde em Sobral eu trabalhava com professores em que, como eu fazia parte fazia parte de grupo de pesquisas e tudo mais, a academia estava muito ali, muito presente, né? Aqui eu acho que depende muito de onde você se localiza. Então, por exemplo, exato. Então, aqui, hoje me localizo numa região que é considerado um bairro onde a escola, onde, inclusive, até onde a rede Emancipa atua aqui, ela atua numa escola, e nisso o bairro é muito periférico, né? Tem, às vezes, por alguns conhecem, é mal visto, por ser periferia e tudo mais. Então, assim, a universidade está nesse espaço através da gente, no sentido de que eu, enquanto estudante, enquanto pesquisadora, junto com outros colegas professores, estamos ali incentivando os meninos a ocuparem esses espaços também que devem ser deles, entendeu? Eu estou falando mais de uma questão pessoal. Eu até entendi a sua pergunta quando você fala na questão da universidade, porque eu acho que você fala da universidade, a instituição como um todo, no sentido de estar ali, de estar auxiliando, de estar fomentando, né? Pesquisa, de estar fazendo parceria com as escolas, de estar ouvindo os alunos, de estar ouvindo os professores. Então, eu acho que parte muito de cada região, entendeu? Então, assim, aonde eu atuo, no Emancipa, e na escola onde eu trabalhei, essa ponte se dava pelo fato da gente estar dentro. Então, de ser de dentro para fora, entendeu? Assim, do ambiente da escola onde a gente atuava até a universidade. Não fazendo um movimento contrário. Eu não sei se você me entendeu, sabe? Mas eu sinto, às vezes, eu sinto a ausência disso, sabe? Porque dessa ponte de fortalecer mais vínculos com as escolas, com os alunos, inclusive, a gente fez um simulado que foi lá a gente conseguiu para fazer o simulado na UFMG. E teve aluno que não imaginava que não podia entrar na UFMG. Olha só, os alunos pensavam daqui, tem alunos de Belo Horizonte, não conheciam a UFMG e imaginavam que não podiam entrar na UFMG, no sentido assim, eu posso vir outro dia aqui, eu posso entrar, eu posso sentar aqui, eu posso... Você pode, né? Claro que no domingo tem uma questão de organização, porque não tem aula, então a gente foi explicar para eles. Então, olha para você ver como a universidade está distante desses alunos, né? Através dessa pergunta. Eu posso estar aqui. É isso. Eu não sei se eu respondi, Maria Alice. Não, eu concordo com a Maria Inês. Eu acho que a universidade ainda está distante da população, mas, ao mesmo tempo, pegando o teu exemplo, por exemplo, eu sou da Federal de Santa Catarina, né, que fica em Florianópolis. Aí, pegando o teu exemplo, a universidade fica num bairro, um bairro rico, de região central, né, de Florianópolis, que é a Trindade, mas em cima tem um morro, uma comunidade, e o pessoal que não conhece, não conhece a universidade. E não é só pelo fato de não conhecer, mas não compreende esse espaço como um espaço possível. Não entende que aquilo, assim, porque aí a gente pega a questão da universidade enquanto um espaço elitista, né? Então, não tem essa percepção de que, eu posso chegar aqui um dia. Mas, por outro lado, né, agora eu vou fazer o outro ponto, o que eu percebo, enfim,
estou falando agora enquanto serviço social, assim, enquanto as graduações em serviço social de uma forma geral, está tendo cada vez mais produções voltadas à discussão da questão de gênero, questão de raça, e, na minha percepção, isso se deve à lei de cotas, ao ingresso de estudantes negros, ao ingresso de estudantes de baixa renda. Então, são pessoas que estão acessando a universidade e trazendo as suas questões para o debate acadêmico, né? E porque, na verdade, a gente sabe que isso, no movimento, nos movimentos, né, dentro da militância, isso já é pautado há algum tempo, mas isso está ganhando mais força na universidade por conta das pessoas que estão ingressando agora. Então, não sei se necessariamente a universidade está se aproximando da educação básica, até porque eu não tenho esse conhecimento para dizer, mas, de fato, ainda que com toda a estrutura elitista que ela tem, eu acredito sim que ela está se aproximando do povo mesmo, por conta, e uma das ferramentas que possibilitou isso foi a lei de cotas. Eu queria mencionar também uma coisa muito, muito importante, que é a obrigatoriedade da curricularização da extensão nas universidades agora, né? Da qual os currículos vão passar a obrigatoriamente ter 10%, eu acho, né, da carga horária de todos os cursos, né? A gente está falando de todos os cursos na extensão. E aí, na UFMG, particularmente na UFMG, eu trabalho num projeto de extensão que já tem 15 anos, e o que a gente está vendo que é isso, vão ter que engolir a extensão, né? Porque a extensão sempre foi o primo pobre da tríade da universidade, né? E vão ter que engolir. O que você vê agora são professores desesperados para o que é extensão, né? Vamos fazer isso então, né? E aí recorrendo a projetos já, né? Que já pensam isso há um tempo. E eu acho que o caminho da extensão é o caminho que aproxima a universidade e a comunidade, né? Senão, eu acho que é o caminho direto, o mais direto possível, né? E, inclusive, numa lógica de fazer com a comunidade, não para a comunidade, como há muito tempo também se olhava para a extensão, né? Como assistencialista, como ir lá e fazer e ir embora, né? Eu acho que esse é um paradigma interessante que a gente está vivendo, muito mesmo, assim, eu acho que é uma alta assim, que aproxima a universidade ao movimento popular, à população, assim. Acho que acho que é essencial, né, que seja nesse momento também que as instituições estão sempre em ataque para ser enfraquecida, né? Eu acho que agora é uma possibilidade da universidade, então, ela se capilarizar, né? Assim como as escolas são bem capilares, a universidade ela tentar se capilarizar um pouco, inclusive utilizando a escola, por que não, né? Como espaço, assim, né? Se usa a escola para votar, se usa para fazer vacina, se usa para fazer festa, por que não também se utilizar da escola e com a escola para a universidade estar lá dentro, né? E aí, esses cursos mais assim, engenharia, sei lá, né, biologia, outros assim mais duros, vão ter que saber com isso, né? Vão ter que se virar, assim, né? E aí, claro, eu acho que é importante ter uma avaliação do que é isso da extensão depois, mas eu acho que é um movimento bem interessante. Só chamar a atenção que tem a lista de presença no chat, tá, gente? Pra vocês não esquecerem de preencher lá, porque aí o certificado vai direitinho para vocês. Gente, posso falar um pouquinho? Claro. Oi. Primeiro me desculpar aí com essas quedas todas, mas tem bastante instabilidade aqui por conta dos ventos, tá? Então me desculpe. E segundo, pegando que eu me perdi, né, da discussão, mas isso que vocês estão falando assim, eu acredito, assim como o Thiago, que a extensão vai melhorar bastante, como a outra colega falou, né? De que a lei das cotas influenciou bastante nessa aproximação da universidade com as escolas. Mas eu acho que é um caminho tão longo que a gente ainda tem que percorrer, gente, porque assim, ó, as escolas, a gente até estava falando no outro grupo de trabalho, né? As escolas, elas estão extremamente precarizadas, estão depauperadas, e os profissionais que estão atuando nas escolas, eles estão num limite de esgotamento que muitas vezes passa essa sensação de pessimismo, não quero fazer nada, não aguento mais nada, mas eles estão sendo exauridos nas suas forças, né? Pegando um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos nada mais, nada menos do que há 60 meses com o salário defasado
parcelado e pago em atraso, deveria ser pago no terceiro, no antepenúltimo dia útil de cada mês, e está sendo pago quase 15 dias depois. Então, isso gera um impacto muito grande nas nossas vidas pessoais, né? E nas escolas não é muito difícil. Então, por exemplo, hoje surgiu uma discussão de que alguém estavam falando lá dos trabalhos que são apresentados, né, dinâmicas que são feitas e tal, e que surtem efeitos muito positivos dentro da escola. E aí, assim, eu quero me desculpar desse pessimismo, mas assim, eu vejo como essa necessidade da universidade ser muito mais atuante, porque não que seja fácil, tá, gente, mas chegar com equipamento, às vezes até a folha o xerox para o aluno receber um material, chegar com material para tu fazer uma colagem, para tu fazer um artesanato, alguma coisa, assim, uma arte. Às vezes a escola não tem, as escolas chegam ao ponto de não ter papel higiênico, né? Chegam ao ponto de muitas vezes não ter água. Então, são situações que parecem assim, ó, tu tá exagerando. Não, gente, não estou exagerando, isso é a realidade. Então, às vezes o professor ele está tão esgotado que ele não consegue ir um pouco mais adiante. Então, se a universidade conseguir chegar nas escolas, não só com essas ideias que eu acredito são excelentes, mas com maior quantidade de estagiários, sabe? Porque aí tu tem o suporte. Já tive num outro seminário onde os coordenadores do seminário disseram: a gente ofereceu para os professores uma formação, mas eles não quiseram fazer. Enquanto eles fariam a formação, as merendeiras ficariam com os estudantes para os professores fazer a formação, e eles se negaram. Bom, aqui eu vejo dois problemas graves, que primeiro, a merendeira não tem que substituir o professor, e segundo, o professor que se ausenta, ele tem que suprir essa carga horária depois, sob pena de ter, né, o corte no seu salário. Então, se os estagiários conseguirem chegar em maior número, os professores vão conseguir fazer ter mais suporte para fazer desenvolver atividades em sala de aula, entende? Eu não sei se eu estou dentro do assunto que vocês estavam dando, né? Porque foram várias quedas aqui, tentei voltar, mas não consegui muito. Então, assim, eu acho que a abertura de cotas realmente aproximou, porque trouxe muitas realidades, né, que estavam afastadas, trouxe para a realidade acadêmica, e isso força uma visão nova a respeito das escolas, mas ainda é muito inicial esse movimento. Eu acho que ele tem que ser bem mais incisivo e tem que ser muito mais rápido, porque a resposta em contrário está vindo com toda a força, né? Então, é isso. Mais uma vez me desculpando aqui, tá, gente? E aí? Será que mais alguém quer dizer? Podemos encerrar? O que você acha, Maria? O que vocês acham? Acho que tem muita coisa assim, né? Muita gente faltou também, acho que isso, enfim, não sei por quê, depois vamos avaliar, mas achei ótima a apresentação de vocês, gostei muito também, Franciele, do seu trabalho, assim, achei foda você ter feito isso, assim, né? Pegado uma coisa no dia a dia, no cotidiano, né? E transformado na pesquisa, acho isso sensacional, assim, porque eu acho que a pesquisa só faz sentido dessa forma, assim, né? Quando feita né? Com o mundo, assim, né? Eu que sou da escola pública desde sempre e fiz graduação na universidade, estou fazendo mestrado na universidade, acho que é uma questão de ética, né? De ethos aí mesmo, não tem outro lugar, assim. Fico feliz de saber do teu trabalho, de todos os outros aqui também, mas o seu acentuou um pouco isso mais, eu acho.
E, bom, Maria, fica por sua conta aí. Não sei se alguém quiser falar, fale. Ou então considerações finais, de repente, a gente termina, mas estamos por conta aí. Eu acho que eu tinha antes elaborado algumas perguntas ao ler o trabalho, mais voltadas para uma questão teórica, assim, de interseccionalidade e tal. Mas eu acho que as apresentações caminharam tanto para uma questão da praxis, né? Paulo Freire, ele chama a gente para repensar e pensar as nossas práticas, né? E eu acho que os trabalhos todos dialogaram num caminho tão bonito para pensar isso, né? E como essa interseccionalidade, ela perpassa o nosso trabalho. Não dá para pensar na precarização do trabalho do professor, da professora, sem pensar que essa é uma profissão de maioria, né? Das mulheres, nós sabemos disso, né? Paulo Freire falava sobre isso também, então eu acho que não é à toa, né? Essa precarização da profissão do magistério, ela está ligada também a essa questão da interseccionalidade, né? E quando eu falei dessa questão da universidade, não sai, né, gente? Eu estava pensando muito na minha experiência particular, né? A Maria Inês contou isso muito bem, porque aqui na nossa região, a Unimontes, né? Eu sou egressa da Unimontes. Quando eu me formei, a participação da universidade na comunidade era muito pequena, e eu vejo quanto o Emancipa tensionou isso. Eu falo pela Emancipa mesmo, mas por uma galera que entrou na Unimontes, pelo sistema de cotas, né? Com certeza, e que foi tensionando esse espaço, porque hoje a gente tem uma capilaridade muito boa dentro da cidade. A gente atua em duas frentes, eu trabalho eu atuo no cursinho pré-vestibular, mas a gente atua hoje também como convidados, não fomos nós que fomos lá na comunidade propor, foi a comunidade que veio atrás da gente pedir para que se implantasse uma alfabetização na associação de catadores aqui. Então, o nosso cursinho hoje, ele é cursinho pré-vestibular e ele também faz a alfabetização dos catadores da associação do município aqui. Foi eles que solicitaram, então eu acho que isso mostra, via cursinho, via o Emancipa, eles solicitaram isso para a universidade. Então, hoje, o programa de pós-graduação em educação da Unimontes, ele atua através da rede Emancipa, fazendo a alfabetização dos catadores aqui da associação do município. Então, eu percebo essas questões que, no meu período de graduação, eram coisas que não... A universidade era muito fechada em si, né? E aí, eu acho que o que me chamou a atenção na fala da Maria Inês é nesse sentido, do quanto é importante a universidade ela fazer sentido dentro do contexto que ela está, né? Que é o que a Franciele traz também com sua pesquisa, né? De uma pesquisa só faz sentido se ela disser algo para aquelas pessoas ali. Então, eu queria ver, né, se alguém mais tem algum questionamento, alguma pergunta, senão acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né, Thiago? Sim, acho legal falar do livro, né, ô Maria, e colocar o link aqui no chat. Isso, gente, eu vou deixar o link aqui para vocês. O livro que foi resultado, né, da conferência do ano passado, ele já está disponível aqui para pré-venda, né, está aqui no chat. Eu fico muito feliz de divulgar esse livro, porque eu sou coautora de muitos capítulos, então eu fico toda boba. Eu também. É bom, né? Uma sensação muito boa, eu cheguei a ficar vermelha. Então, fazer a divulgação é um livro muito importante, é um livro, material muito rico para quem pensa em educação popular, para quem acredita numa educação emancipadora, né? É um livro que foi construído com a metodologia freiriana, é um livro colaborativo, muito rico, né? Então, fica aí a sugestão para vocês. Queria confirmar se todo mundo assinou a lista de presença, né? Não esquecer. Tirar uma foto também, tirar uma fotinha. Temos que tirar a Maria, foto. só me tira uma dúvida. Eu preenchi, mas eu só preenchi como autor. Aí, mas o certificado do coautor vai vir depois também, né? Ah, tá. Vem. Tá, mas o João preencheu também a lista? Na hora que eu preenchi, ele disse que só podia uma pessoa preencher. Um preenchimento por vez. Aí eu não entendi, por isso que eu perguntei, entendeu? Não pede só um preenchimento por vez mesmo, mas pega o link e manda para ele. Manda para ele e pede para ele preencher. Tá bom, então. Porque ele tem que preencher o link também. Tá? A gente anotou que ele está presente, né? Vocês dois apresentaram, mas ele tem que preencher também para ele ter o certificado, tá? Então, eu não sabia. Terça-feira eu fiz a apresentação de trabalho e só tinha um link. Eu preenchi um só. Será que eu tenho que comunicar não, é esse alguém? mesmo. Não, mas não de autora. Eu não preenchi como autora, eu preenchi como participante. Esse que eu estou preenchendo em todas as atividades que eu estou participando. Não, tudo certo. Não, entendi. Não, é que tem um link que é para participante
e o certificado de que participou da atividade. Tem um outro link que é para quem foi autor aqui. Esse, Então. Mari, entendeu? O que você participou o que você preencheu foi de participante, né, Mara? Não, aqui foi, mas a minha dúvida agora é porque na terça-feira eu apresentei o meu trabalho. Tá. E eu só preenchi o de participante na sala no dia. Será que é bom eu comunicar alguém? Mandar um e-mail? Fazer alguma Não, coisa? eu acho que a mediação, ela está anotando os nomes e a lista de presença para depois passar e aí vai tá. emitir o certificado para você, tá bom? Legal, obrigada. Ô, Inês, abre a câmera que a gente vai tirar uma fotinha aqui. Sim, Chama o João para desculpa, juntar aí eu na tava vendo foto. só o pronto. Chama o João aí, se ele estiver aí. Ó, vamos lá, tirar a fotinha. Em 1, 2, 3 e... Pronto, tirei aqui. Obrigado demais, gente, pela participação, pela disponibilidade de construir junto com a gente novos conhecimentos, epistemologias. E é isso, vou encerrar aqui a gravação.